Bom dia. O que são os evangelhos? O que são os evangelhos? O que são essas histórias bíblicas que a gente chama de evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 livros que registram uma ficção da história de um homem que viveu na Palestina, fez o que tinha que fazer, fez milagres, andou pela rua, não tinha trabalho, tinha uma família, parte da sua família era importante, parte não era, parte da sua família da Galileia, outra parte da Judeia, um descendente de família real, né, e a sua mãe não. Quem era esse Jesus? Esse Jesus que andou com 12 discípulos na Palestina é a construção de uma igreja, é a história ficciosa, elucubrada, inventada, pensada de uma igreja que gostaria de construir um império ou de fomentar um império, é isso mesmo? Será que essas pessoas que escreveram esse texto escreveram com a intenção de divulgar a doutrina católica, a doutrina de uma religião já formalizada, principalmente na era medieval, porque era o auge dessa formalização? Não. Os evangelhos são a história de Jesus para confirmação das verdades em que nós somos instruídos. Mas a gente não trata os textos dos evangelhos dessa forma. Para nós são só textos da santa palavra de Deus que nos inspiram. A gente trata os evangelhos com essa natureza mística, com esse som, esse senso de algo que alimenta e energiza a nossa vida espiritual. Algo muito mais místico do que real, do que histórico, do que fatídico. Algo que serve para o nosso dia a dia, para quando a gente está fraco, para quando a gente precisa de ajuda. Mas o que eu vim compartilhar aqui é realmente o contrário disso. Por mais que a Bíblia seja esse instrumento poderoso que fala no nosso coração, que move a nossa alma, que explode a nossa mente de conhecimento e nos traz a certeza de quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer, a Bíblia é uma palavra e uma revelação histórica de Deus. A Bíblia é um veículo e um instrumento pelo qual nós conhecemos a atuação de Deus na história humana e, portanto, compreendemos a sua ação na nossa própria história, na nossa própria vida. Ei, você quer compreender Deus? Não leia a Bíblia como um livro apenas espiritual, mas leia ela como um livro histórico. O que você sabe sobre mim, você não vai saber de experiências isoladas ou de ensinamentos isolados que eu te der. Para você me conhecer de fato, você precisa andar comigo. Você precisa saber como eu ajo 24 horas por dia. Como eu sou na minha casa, como eu sou no trabalho, como eu sou na rua, como eu sou com os amigos, como é que eu me visto, como é que eu processo, como eu sou quando eu estou com raiva, quando eu sou quando eu estou triste, quando eu sou quando eu estou desanimado. Da mesma forma, não tem como conhecer Deus com trechos isolados da história, com pedacinhos que possam alimentar espiritualmente o nosso coração como um remédio, um analgésico, uma coristina, um remédio de gripe, Benegripe, como uma coisa, uma dose que eu tomo, que me traz um alimento momentâneo. Muitos acordam de dia, vão lá no boteco tomar uma dose de cachaça. É aquela dose, é o que para ele vai dar um ânimo, ou para ele vai fazer ele se sentir um pouco melhor diante das situações que ele vive na vida. Mas a Bíblia não é isso, a Bíblia não é esse livro. E Lucas, no capítulo 1 do seu livro aqui, do seu evangelho, Lucas vai explicar exatamente o que eu estou falando. Dá uma olhada nessa descrição profunda e intensa que Lucas faz do que é um evangelho. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Olha,
Muitos, visto que houve muitos, não foi só uma pessoa, muitos que empreenderam, que construíram, que se dedicaram em fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, fatos que impactaram a vida daquelas pessoas. Fatos que impactaram a vida daqueles homens. Muitos houve que empreenderam uma narração coordenada, que se dedicaram em dar uma narração coordenada dos fatos que haviam acontecido. Lucas está dizendo, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Olha, conforme nos transmitiram a nós, as pessoas que desde o início, a respeito desses fatos que entre nós se realizaram, nos transmitiram o que deles foram testemunhas oculares, ou seja, essas pessoas que viram, conforme o que essas pessoas viram. Então ele está dizendo, muitos empreenderam, muitos tentaram, muitos tiveram a dedicação de escrever uma narrativa, gênero literário aqui, narrativa coordenada dos fatos em que nós se realizaram. Fatos. Não é uma ficção. Lucas está dizendo, fatos que entre nós se realizaram. Entre nós aonde? Entre nós no mundo, no momento, para a comunidade ou para as pessoas que ele está escrevendo, para o grupo, seja lá para quem for, a gente vai ver quem é, já. Mas ele está escrevendo, olha, nós sabemos que aconteceram entre nós fatos. E muitos empreenderam se dedicaram em uma narração coordenada. Não uma narração feita de qualquer forma. Uma narração coordenada das coisas que aconteceram entre nós. E baseado no quê? Conforme nos transmitiram pessoas que foram testemunhas oculares. O que é uma testemunha? Alguém que prova. A testemunha é alguém que prova. E uma testemunha ocular, que prova do que viu. Olha que texto maravilhoso. E ministros da palavra. Eles não são apenas prova, eles não estão dando testemunho apenas do que eles viram, eles não são apenas uma prova do que viram, mas eles são pessoas que são ministros, servos da palavra. Eles estão subjugados, servos, ministros. Eles trabalham pela palavra, em relação à palavra. Veja que texto maravilhoso. O que é um evangelho? O que é um evangelho? O evangelho é uma narração coordenada dos fatos que se realizaram num determinado tempo, período, conforme foi dito por testemunhas que viram, baseado naquilo que testemunhas que viram e pregaram disseram. O evangelho não é uma história aleatória, não é uma ficção católica, não é uma ficção evangélica. Antes de ter qualquer comprometimento com uma religião evangélica ou com uma religião católica, o evangelho é uma narração coordenada dos fatos que aconteceram lá naquele tempo, baseado naquilo que aquelas pessoas que estavam lá viram e naquilo que elas falaram, pregaram. Como isso é profundo. E aí Lucas fala, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo. Acurada investigação de tudo. A mim, Lucas, ele está dizendo, me pareceu bem não fazer de qualquer jeito, não escrever qualquer história, não inventar qualquer palavra, mas depois de acurada investigação, depois da precisão, depois de mergulhar, ir atrás, investigar, entender, compreender, pegar os materiais,
de tudo, desde a sua origem. De tudo o quê? Dos fatos que aconteceram. De tudo, desde a sua origem. Ele não pegou no meio do caminho. Ele não pegou a história no final. Ele não pegou a história contada para o outro, contada por outro, contada para o outro. Ele investigou de maneira acurada, minuciosa, preparada, de tudo que foi escrito, de tudo que foi falado, desde a sua origem. Dar-te por escrito. Olha isso. Dar-te por escrito. Não é falado. Me pareceu bem por mim. Dar-te por escrito. Dar a quem? Dar para alguma pessoa. Ele está dizendo aqui, ó, apresentar isso aqui para você, dar este material para você. Por escrito. Não falado. Não dito. Por escrito. Para você, excelentíssimo Teófilo. Não há pessoas importantes só na nossa história, no nosso tempo. Nos tempos de Jesus haviam pessoas importantíssimas. Autoridades. Nós estamos falando de um período que há imperador, reis, governadores. O Império Romano mandava uma pessoa governar uma determinada região. Nós estamos falando disso. Então, olha que interessante, Lucas está escrevendo para uma pessoa chamada Teófilo. Excelentíssimo Teófilo. Teófilo é um nome grego. Obviamente que muitos dos nomes bíblicos acabam tendo uma tradução para o grego. É muito comum isso acontecer. Levi, por exemplo, é no hebraico. E quando você pega no Novo Testamento, aqui o nosso Novo Testamento é grego, né? Na linguagem do Novo Testamento é Mateus. Então nós temos aqui, Paulo é Shaul, Saulo, Shaul, mas ele também é Paulo, Paulos. Olha que interessante. Mas Teófilo é esse homem importante, não sabemos se importante para o império, não sabemos se esse termo é excelentíssimo, a gente teria que olhar aqui muito mais profundo, e não é o contexto desse vídeo, no texto bíblico, no texto grego do Novo Testamento, para entender um pouco mais a expressão excelentíssimo, mas não é essa a questão aqui. Mas ele está escrevendo para alguém importante. Excelentíssimo Teófilo. Uma exposição em ordem. A exposição dele não é uma exposição qualquer. É uma exposição em ordem. E agora o final, que é o mais importante dessa palavra. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O evangelho veio depois, não antes. O evangelho não era a fonte da verdade que foi instruído. Ele recebeu essa verdade por meio de alguém, ele foi instruído, Teófilo foi instruído por alguém, Teófilo recebeu o ensinamento e os evangelhos seriam a confirmação deste ensinamento. Você quer saber se tudo que você acredita é real? E agora vamos mudar a chave aqui do ensinamento para algo que Deus quer falar com você. Você quer saber se tudo o que você está vivendo na fé é real? Leia os evangelhos. Você quer entender o que Deus está fazendo na sua vida? Leia os evangelhos. Você quer entender o que Jesus pode fazer, quem é Jesus, como ele age? Não a partir da fala de pastores, não a partir da fala de padres, não a partir da fala de pais do espiritismo, não a partir de líderes espíritas, não a partir de líderes de uma comunidade como Testemunho de Jeová, Mórmons ou de outras religiões. Você quer entender quem era Jesus? Procure uma narrativa coordenada dos fatos e você vai entender quem é Jesus. E você vai ser instruído sobre essas verdades que você ouviu falar. Procure esses textos escritos sobre Jesus que se empreenderam em dar uma narração baseada no testemunho de pessoas que viram.
E pessoas que pregaram, e eu quero dizer e apresentar um outro detalhe, pessoas que morreram por essa fé. Porque ninguém morre por uma loucura, ninguém morre por uma ficção, ninguém morre por uma história. Alguém só morre de verdade se aquela verdade penetrar no profundo da alma daquela pessoa e mudar o âmbito da sua alma e trazer um novo propósito de vida. As palavras do Evangelho, as palavras de Deus, os ensinamentos de Jesus não são uma história qualquer que a gente lê em qualquer livro, que a gente lê em qualquer lugar. Os evangelhos, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, a história de Jesus, é uma narrativa coordenada dos fatos, de pessoas que viveram, provaram, testificaram e morreram por essa verdade. E se essas pessoas testificaram, provaram e morreram por essas verdades, será que essas verdades não podem entrar no profundo da nossa alma e do nosso coração e transformar a realidade de vida que nós vivemos, transformar a nossa mentalidade, mudar a essência de quem nós somos, nos trazer convicção, mudar a nossa fé, nos ajudar a crer, nos ajudar a ter esperança, nos ajudar a entender quem Deus é e qual é o nosso propósito de vida e o que nós estamos fazendo aqui e para onde estamos indo e ressignificar a nossa vida. Lendo os evangelhos, nós vamos nos deparar com o amor de Deus. Lendo os evangelhos, nós vamos nos deparar com a paz verdadeira. Lendo os evangelhos, nós vamos encontrar conforto, silêncio para nossa alma barulhenta. Lendo os evangelhos, a gente vai entender o que é o amor de verdade, o que é a vida de verdade, o que é perdão de verdade. Lendo os evangelhos, a gente vai conhecer essa história que impactou todo mundo na antiguidade e continua impactando a vida de milhares de pessoas. Os evangelhos não são uma história aleatória. Os evangelhos são uma verdade inspirada, theopnestos, divinamente soprada, que nos convence pelas vias da razão e do coração. Quando você se depara com Jesus no Evangelho, você fala, não existiu, eu nunca ouvi palavras assim. Quando você se depara com Ele conversando com as crianças, conversando com a mulher samaritana, que todo mundo rejeitava e tinha preconceitos com relação a ela. Quando você vê Nicodemos indo de madrugada conversar com ele, ou Jairo, líder da sinagoga cuja filha tinha morrido, indo até Jesus. Os evangelhos são uma narrativa coordenada dos fatos que transformam histórias. E por que não a sua? Você gasta tanto tempo, tantas vezes procurando coisas para consumir na internet, textos, orações. Mas quantas vezes você foi para os evangelhos para conhecer de verdade a vida de Jesus e ter a sua própria vida transformada? Leia os evangelhos.